Meus irmãos, começando aqui a nova saga aqui de descoberta, desvendando nossos guardiões. Não tem como falar sobre antepassado sem falar sobre um dos cofundadores do Rio de Janeiro, né? Zé Pilintra, os malandros. Estamos aqui no seio da malandragem, nos Arcos da Lapa, e tentando explicar para vocês sobre essa referência dos guardiões. Nesse exato momento, para quem é da espiritualidade, sente um pouco a referência dessas energias, né? Sente um pouco dessa questão da ancestralidade, mas o conceito do curso é o seguinte, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, não é destruir, não é descaracterizar os nossos guardiões, é fazer você entender quem é, o que é. Nosso conceito sobre Exu Pombogira é muito mais além do que só um cara que veste capa, que veste cartola, que vem com tridente. Uma Pombogira que tem sempre o olhar vulgarizado, de promiscuidade, e ela não é isso. A Pombogira deles podem ser, mas a sua não pode nem ser, né? Pode ser uma dona de casa, uma costureira. O seu malandro, ele pode ser só um cara que gosta de ficar bebendo no bar, que trabalhava, no final do seu dia, ele ia beber a cervejinha dele, e ali, por um engano, foi morto, e se agrega aquela energia, a energia da malandragem. Então, só para vocês entenderem que nem sempre é o que está escrito nos livros, nem sempre é o que o Pai de Santo fala. O nosso curso é voltado a isso, a fazer você entender, a saber quem realmente é. Primeiramente, nesse primeiro módulo, é a saga antropológica, né? A parte de estudo. De onde surge Exu? De onde surge Pombogira, Pambunizila? Mesclagem de dois povos que vieram para cá. Primeiro foi o Banto, depois os Urubais. Se você vê os arquétipos do seu Tranca-Rua, do seu Marabô, do seu Pinga-Fogo, são os mesmos arquétipos de Exu Orixá, de Lalu, de Aqueçã, de Onã, só que vistos por um outro prisma, o prisma brasileiro. Então, só para vocês entenderem, qual é a função desse curso? Fazer você entender quem são realmente os seus antepassados, o seu Exu e sua Pombogira. Vamos que vamos. Meus irmãos, na segunda parte agora, explicando a origem dos nossos guardiões, nós temos que falar realmente tudo. Por onde começou a história dos nossos deuses aqui no Brasil. Temos aqui a referência aqui do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que todos os nossos antepassados vieram em navios negreiros, muito surrupiados, né? Da sua própria cidade, né? Muitos feitos escravos dentro da sua própria cidade. Isso ninguém gosta de contar, mas é uma pura verdade. Então, nesse mesmo conceito, tudo começou por aqui, pelo mar, na travessia dos navios negreiros com os nossos orixás. Não os orixás dos nossos antepassados, e sim eles, os escravizados. É daí que começa a história. Nossa história, nossa descendência começa com os índios, os negros e o mar. Acompanhando esse mesmo assunto, vocês já pararam para pensar que o povo Banto, que é o povo da Angola, né? O antigo povo Congo, eles tinham seus deuses chamados de inquices. Os inquices são vistos como elementos da natureza. É o vento, é a água, é o fogo, é o ar, né? É a terra. Todos esses elementos levam às divindades. Dentro do conceito Yorubá, que é o outro povo que chega depois de 1600, depois de quase 1700, chega um povo Yorubá. Mas primeiro que chegaram aqui foram os inquices, com os seus deuses, representados pelo elemento da natureza, e um deus específico,
Pombo-Nizila. Quem é Pombo-Nizila? Nada mais é do que o mensageiro. É aquele que leva, é o senhor do portal da morte e da vida. Pombo-Nizila, com um arquétipo duplo, né, de dupla personalidade. Ele é homem, ele é mulher. Para alguns conceitos iorubás e bantos, não tem importância o sexo. Como Olokun, ele em alguns lugares é visto como um deus masculino, mas também como uma deusa feminina. Então, nesse mesmo conceito, Pombo-Nizila, ele traz um arquétipo travesso, um arquétipo de mensageiro. E assim, todos os seus descendentes de Pombo-Nizila, têm esse mesmo arquétipo de ser mensageiro, de ser travesso, de ser malemolente com as situações da nossa terra. Pombo-Nizila, um arquétipo que chegou de uma tribo, arquétipo feminino. Muitos podem falar isso, aquilo, outro, mas é a real essência de Pombo-Nizila. Pombo-Nizila, que sai daí a origem, a corpo dela, o erro na corpo dela de Pombo-Nizila, Pombo-Gira. Engraçado, né? Pombo-Gira. Quem é Pombo-Gira? Pombo-Nizila. Todos os descendentes de Pombo-Nizila levam esse mesmo título de Pombo-Gira. Já dentro do conceito iorubá, você sabe sobre a questão de Exu. Exu, a divindade da travessa, a divindade travessa, uma divindade que tem o seu arquétipo de ser um mensageiro. Nada faz sem ele, nada chega até sem ele, nada, até a travessia. Tem responsabilidade de Exu. Exu, arquétipo um pouco violento, quando contrariado, mas totalmente benevolente, quando souber ser adorado. Essa é a realidade. Então, o conceito de Pombo-Gira e Exu Catiço vem desses dois povos que atravessaram os mares, atravessou o mar e veio parar no Brasil. O povo Banto e o povo Iorubá. Tudo começou por lá. Fala, meus consagrados aqui do curso Desvendando os Guardiões. Nesse exato momento você está vendo uma imagem que poderia ser você, que pode ser seu guardião. Não tem nome, só tem um número. Enterrado como indigente, como abandonado. Assim também é a vida, foi a vida do seu guardião e a sua vida. Entre desconhecidos, os jazigos de famílias, as tumbas de famílias, de pessoas que foram lembradas, pessoas que lembraram do futuro após a morte, onde ele possa ser lembrado, cultuado, nesse dia de hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, dias que poucos lembram dos seus antepassados. Mas lembrar de um parente recente é fácil. Você lembra do seu tataravô? Do seu bisavô? Você lembra do seu tio-avô? Lembra? É isso aí. Os nossos guardiões nunca saíram deste local. Os nossos guardiões sempre esteve com a gente, sendo lembrados ou esquecidos, com nomes. Se eu pegar uma tumba dessa aqui e colocar um nome ali de José, muitos vão chegar e falar assim, ó, seu José morreu. Assim aconteceu com nossos guardiões, que tiveram que mudar de nome na travessia. Alguns se chamavam, tinham nomes de tribos da Angola, iorubas, ibôs, e tiveram que adaptar os seus nomes para José Santos Silva Oliveira, assim como foi ordenado pelos padres da Igreja Católica. Eles tiveram que mudar de nome. E muitas das vezes, aquele nome que ele mudou trouxe até o sucesso, trouxe mais vida para ele. Ele sofreu um pouco menos, mas não quer dizer que não deixou de sofrer. Aqui é onde tudo começa, aqui é onde tudo termina. Termina para alguns e começa para outros. O reino das almas, um dos maiores reinos da espiritualidade,
onde se concentram diariamente centenas de milhares de pessoas, que esse acaba se tornando espíritos. Espíritos sem nomes, que não sabe de onde veio e quem é. E espíritos com nomes, que de certa forma, no campo astral, na cosmologia espiritual, ele sabe a história dele, o outro não sabe. Para o outro saber, vira amiguinho desse. É assim que começa a história de uma alma resgatada por uma alma de lei, uma alma que tem o seu nome escrito no livro da Igreja Católica. Para você entender como começou e como terminou, só o começo desse curso, um dia maravilhoso, dia de finados, o momento de nós relembrarmos os nossos antepassados, um momento gravado na sua história, que você vai começar a aprender a saber quem é esse seu antepassado. Pode ser seu avô, sua avó, uma tia, um padrinho, uma madrinha que cuidou de você, até uma pessoa que te adotou. Após a partida dela, da carne, o espírito fica, sente o seu cheiro, sabe para onde que você vai e vai te aconselhar e vai te guiar nessa caminhada dessa vida aqui. O curso ele é voltado a isso. Não é desmistificar, acabar com o Exu, Tranca-Rua, nem Maria Mulamba. É saber quem realmente é Dona Figueira. Por que ela mudou de nome? Qual a necessidade disso, cara? Será que ela lembra quem ela foi? E ela só ganhou esse título para representar alguém? Ou ela tem vergonha da história dela? E você? Você tem já viu desse? Ou você vai ser apenas uma coisinha dessa? Lembre-se, para todos, com nome ou sem nome, o começo começa aqui, no cemitério. Começaremos a falar, no próximo módulo, sobre o reino das almas, o reino da calunga e o reino das estradas. Não se engane, que as estradas do cemitério também são longas, com várias encruzilhadas. Até o próximo vídeo. E vamos aprender e evoluir.